metafísica. E é isso. Boa noite, pessoal. Meu nome é Otávio. Para quem não me conhece, para quem me conhece, é um prazer rever. Sou estudante de filosofia pela UFPEL e estou tendo a oportunidade de dar aula para vocês pela segunda vez online e pela segunda vez no desafio. A temática de hoje vai ser metafísica, e dentro dessa temática nós vamos estar no período histórico da filosofia moderna. E onde que é que esse período histórico está? Pode passar o slide para mim, Bia? Aí, o contexto histórico bem simplificado. A modernidade ela tende a começar em Copérnico e Galileu, com a descoberta do Sol sendo o centro do sistema solar, né? Então, ali por volta de 1400 a 1500, a gente vai ter esse movimento científico de descoberta do sistema solar. Então, vamos lá. Nós vamos ter aí no início uma ciência muito forte, uma ciência física, uma ciência astronômica, e tudo isso vai mudar o paradigma do pensamento humano na modernidade, né? As pessoas acreditavam que a Terra era o centro do universo e agora elas descobrem que elas não estão no centro do universo. E isso já é uma grande interferência no pensamento humano. Isso vai acontecer com as descobertas de Copérnico e Galileu, né? A invenção do telescópio, eles olham para o céu, observam o movimento dos astros e descobrem ali o sistema solar. O Sol sendo o centro desse sistema e a Terra sendo o terceiro planeta. Então, isso nos tira um pouco da centralidade, né? Da coisa. Terra no centro das coisas era o pensamento anterior, e a partir dessa mudança, nós vamos configurar a modernidade. Outra coisa que configura o pensamento moderno é o distanciamento que existe entre o poder do Estado e o poder da Igreja. Anterior à modernidade era o período medieval, onde a Igreja Católica tinha um poder político muito grande. E vão acontecer algumas disputas filosófico-conceituais e também disputas históricas e políticas entre a Igreja e o Estado. E na modernidade, quem vai vencer essa luta vai ser o Estado. Então, nós vamos configurar aí Estados-nações, Inglaterra, França, e etc., né? Outros países, Alemanha, Itália, né? Estados-nação surgindo e se desvencilhando dessa coisa imperial. Me desculpem que meu celular tocou, eu vou desligar ele agora por um segundo. Ok, retornando à aula. Primeiro ponto, Copérnico e Galileu científico, e onde a gente estava agora, o poder do Estado colidindo com o poder da Igreja. Então, tudo isso vai mudar vai mudar a parte do pensamento humano. E que pensamento humano é esse? É o pensamento filosófico, que nós somos, da onde viemos, para onde vamos, o que é o conhecimento, o que é a verdade, o que é o amor. Né? Então, se antes a Terra era o centro das coisas, o que nós somos passa por esse filtro de que nós somos o centro da coisa. Mas agora, se nós não somos mais o centro do universo e o centro do sistema é o Sol, com certeza vai mudar também a resposta que nós vamos dar para o que nós somos, da onde vamos, da onde viemos e para onde vamos, né? Enfim. E aí, com essa discussão básica, sim, começa um pouco da modernidade. E essa discussão vai perdurar por mais ou menos 400 a 500 anos. E ela vai acabar ali, né, no século XX. Não é que ela vai acabar, ela vai tomar novas formas, né, da mesma forma que do medieval para o moderno teve uma transferência, do moderno para o contemporâneo, a partir do século XX também vai ter uma certa transferência. E algumas coisas que aconteceram na modernidade, historicamente, que foram pontos chaves, tanto para a filosofia quanto para o pensamento humano como um todo. Por exemplo, no Renascimento. Por que o Renascimento? As pessoas que estavam na modernidade,
ali pelo século XV, XVI, eles redescobriram muitas artes gregas, né, e romanas, através dos estudos arqueológicos, antropológicos e etc. E isso vai fazer com que eles tenham um retorno a essa arte antiga, ali do século V a.C. até a queda do Império Romano, no século III depois de Cristo. Então, com a redescoberta de documentos históricos, artes e documentos filosóficos e coisas assim, eles vão provocar um certo tipo de renascimento do pensamento tradicional grego-romano, que havia decaído durante o período medieval, com a ascensão do cristianismo e da Igreja Católica. Então, a filosofia cristã e a Igreja Católica, eles vão deixar um pouco de lado essa filosofia grega. Por mais que se tenha muito o debate em Aristóteles e coisas do tipo, esse debate é sempre voltado para a fé. Compreende? Enquanto na modernidade eles vão resgatar o espírito científico, por exemplo, grego, de falar da natureza das coisas a partir da própria natureza, a partir dos próprios fenômenos físicos. Então, a ciência grega e a ciência moderna, elas têm muito a ver, e essa ciência ela vai renascer. Outra coisa que vai acontecer, por exemplo, na modernidade, é o iluminismo, que é quando esse renascimento chega no seu ápice, né? O iluminismo é o século das luzes, né? Então, por isso até que há essa contraposição entre a modernidade e o período medieval. O período medieval, a época das trevas, onde a razão ela ficou é, um pouco escondida, a razão ficou um pouco sendo a sombra da fé, um apoio para o debate da fé na filosofia cristã. Já na modernidade, a partir do Renascimento, quando a razão ela consegue sair da sombra e trazer a luz, surge o iluminismo. Então, um filósofo que nós vamos ver na aula de hoje, por exemplo, ele conceitua o iluminismo como a capacidade do ser humano de falar por si mesmo, como se o ser humano tivesse atingido a maioridade, né? Pudesse falar por si mesmo. O nosso professor na filosofia na UFPEL, o Keberson, ele traduz o termo ali como boqueidade, a capacidade de mexer a boca, e tendo essa capacidade de mexer a boca por si mesmo, né? Não dependendo não dependendo de erros, de falhas, de limites, de sentimentos, não dependendo de movimentos políticos e etc. Outra coisa que vai modificar a visão que o ser humano tem na modernidade é a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial vai modificar tanto o pensamento humano? O ser humano ele vem de um período feudal, onde o que tem a terra detém o poder e a riqueza. E com essa terra ele produz. Né? E quem vive nessa terra produz para ele, e etc. Né? O sistema de senhores e vassalos. Né? Tipo, e aí tem ali o poder do rei e da igreja configurados no domínio da terra. E agora, na modernidade, o Estado-nação ele tem mais força do que o dono da terra por si só, porque a nação e o Estado, ele é dono de toda a terra. Compreende a diferença? Então, na Revolução Industrial, vai se mudar o sistema econômico dentro do funcionamento do Estado. Então, a Revolução Industrial ela vai trazer grandes rotas comerciais entre os países, ela vai trazer o fortalecimento dos burgueses em detrimento do alto clero, né? A burguesia enquanto classe social, ela ganha muito poder na Revolução Industrial, né? E o clero, com a queda da igreja e a queda dos reis, perde poder, né? E etc. que a gente tem. Mas outra coisa que a gente poderia falar que mudou a percepção do ser humano nesse contexto histórico chamado modernidade é a Revolução Francesa, né? Com seus grandes ideais burgueses de liberdade, igualdade e fraternidade.
conceitos filosóficos intensos que foram postos em prática e ali pelo século XVII, XVIII, e que culminou no que a gente pode conhecer como a filosofia moderna. Pode passar o slide para mim? Dentro da filosofia moderna, o que nós vamos ver na aula de hoje, depois dessa breve contextualização? A gente vai ver metafísica. O que é o tal da metafísica? Aí eu trouxe uma definição para vocês, bem rapidinho ali. É uma definição dada por Aristóteles, que é a ciência do ser enquanto ser. Ou seja, o que quer dizer a ciência do ser? O ser somos nós, né? Nós, seres humanos, ou o ser pode ser também todo o universo, que na filosofia é conhecido como ser. E essa ciência que a filosofia funda, chamada de metafísica, ela vai estudar exatamente isso: o ser humano e a sua existência e o universo e sua existência. Então eu não quero saber que o universo é formado por átomos ou que a composição dos gases forma a nebulosa de tal galáxia, porque isso é física, isso não é metafísica. Eu quero saber por que que o gás de ozônio, ele é gás de ozônio, tá ligado? Por que que, por que que eu sou o que eu sou? Por que que eu não sou um cachorro? Por que que eu não sou um gato? Porque eu nasci Otávio e estou no corpo do Otávio agora. Por que que a sociedade ela é a sociedade como tal? Por que que nós estudamos filosofia? Então, a metafísica é esse alicerce da reflexão filosófica. É a busca por essa ciência do ser. E o Aristóteles vai definir ela como filosofia primeira. E muitos filósofos depois de Aristóteles vão utilizar esse termo de filosofia primeira, a metafísica. Meta vem de além de. Meta significa além de. Física significa o físico, o fenômeno. Então, além do físico. O que que tem no universo além do físico? Isso já é uma pergunta metafísica. Dependendo da forma como a gente responde essa pergunta, a gente vai recorrer a uma escola filosófica, a gente vai recorrer a uma percepção de mundo ou a um senso comum. Lembrando que a filosofia ela tem sempre essa questão de aprofundar, né? Ela vai do senso comum, não é que o senso comum está errado. A filosofia ela tem a função de aprofundar o senso comum. Né? Então a metafísica ela seria essa tentativa de aprofundar a própria reflexão filosófica, sendo o seu alicerce. Pode passar o slide? Muito obrigado. Então, aqui, a gente já tem uma breve contextualização do que é metafísica, partindo lá de Aristóteles, né, um dos primeiros grandes filósofos, e a gente também tem uma definição do contexto histórico onde essa metafísica vai atuar. Então, as pessoas estão perguntando de onde vamos, para onde viemos, eu inverti, né, para onde vamos e de onde viemos, o que somos, o que estamos fazendo aqui, o que é a verdade, como eu conheço a verdade. Essas pessoas elas vão estar fazendo essas questões metafísicas no contexto moderno, do Sol sendo o centro do sistema solar, do Estado-nação, do ser humano que faz contratos, né, do sistema econômico fundado pela burguesia, a partir da Revolução Francesa. Então, não é mais uma pessoa usando uma reflexão da filosofia cristã ou uma reflexão da filosofia romana ou da filosofia grega. É uma filosofia moderna, né? Dentro do contexto histórico moderno. E o primeiro filósofo que a gente pode estudar, que é considerado o pai da metafísica moderna, é o René Descartes. O René Descartes, ele é francês, então ele vai estar ali anterior à Revolução Francesa,
Então, imagina que ele vai estar fundamentando como é o pensamento de um francês que vai fazer a Revolução Francesa. Olha que loucura isso, né? A importância desse autor. E o seu livro, um dos seus livros, né? Tem vários livros, mas um dos seus principais livros é o Discurso do Método, e outro livro é As Meditações Metafísicas, que é o que a gente vai ver um pouquinho só, que é só um pouquinho, porque não dá para ver muito. Eu vou passar, parece que vai ser difícil, parece que vai ser demorado, mas é só um pouquinho que a gente vai ver, porque é muita coisa que tem nesse livro. Eu vou ver se eu consigo passar pelas 3 primeiras meditações. Talvez só a primeira já seria bom, mas eu vou ver se eu consigo dar uma passada. E esse filósofo, ele é responsável pelo penso, logo existo. Vocês já devem ter lido essa frase em algum lugar, já devem ter ouvido ela de alguém, né, que pelo fato de eu pensar, eu posso inferir que eu existo. E o que é que isso significa? Como ele chegou a esse pensamento, a gente vai ver agora. Pode passar o slide para mim. Então, Descartes, quando ele resolve fazer a sua meditação, ele se põe num quarto, acende uma lareira, e ele decide meditar sobre o mundo, sobre a vida e etc. E lá ele chega à conclusão de que todo ser humano, ele é como se ele possuísse um bom senso dentro de si que o fizesse discernir sobre as coisas à sua volta. Afinal, o ser humano, ele tem que existir, ele tem que sobreviver, né? Então, partindo desse pressuposto de que o ser humano consegue sobreviver e ele consegue manter as boas relações, ele tem um bom senso dentro de si. E partindo desse bom senso, ele conhece. Mas como que ele conhece? Ele pergunta, né? Todo mundo sabe o exemplo da criança chata que pergunta por quê para tudo, né? Ah, o que que é isso? Tá, mas por que que isso é assim? Não sei o que, até que a gente chega, né? Porque Deus quis, porque a gente não tem mais saco para responder todos os porquês da criança, é porque Deus quis. Mas só que isso na filosofia não é suficiente, porque se alguém perguntou um porquê, se alguém achou uma contradição no seu pensamento, você tem que dar um jeito de responder, né? Então a dúvida é uma questão filosófica. A própria dúvida, o ato de duvidar, já é uma questão filosófica. Então o Descartes, ele vai adotar a dúvida como método. E o que é a dúvida? Eu não aceito aquilo como verdade ou como conhecimento até que me provem como tal, até que me tragam uma evidência. Aí, ó, a ciência moderna sendo importante. Necessidade de evidência para se chegar em algum argumento e uma conclusão. Então, isso está dentro, esse contexto histórico está dentro da filosofia de Descartes. Só que Descartes não é suficiente para ele só duvidar. Porque chega num momento em que ele vai duvidar da própria dúvida dele. E ele vai chamar isso de dúvida hiperbólica. É uma dúvida ao extremo. Eu duvido de tudo mesmo, duvido de tudo, 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 tudo. Aquilo é um quadrado, duvido que aquilo é um quadrado. Ah, o Otávio, ele é homem, duvido que o Otávio é homem. O Otávio usa óculos, duvido que ele usa óculos. Vamos trabalhar com questões aqui de conhecimento. O sol é amarelo, duvido que o sol é amarelo. A árvore tem folhas verdes, duvido que ela tenha folhas verdes. Enfim, e por aí vai, por aí vai. A parede do meu quarto aqui é branca, duvido que a parede do seu quarto é branca. Até que você me mostre uma evidência forte o suficiente que essa parede possa ser branca. Então, isso é a dúvida hiperbólica. Só que, tu vai chegar num ponto em que, duvida de tudo, então a dúvida é a tua certeza. Pô, eu duvido do que eu estou duvidando. Eu duvido da minha própria dúvida. Então, Descartes chegou nessa questão que a gente vai conceituar de dúvida hiperbólica.
Essa dúvida, ele vai nos levar até a segunda meditação. Porque se agora eu tenho um método e esse método é uma dúvida, vamos investigar a realidade partindo desse método. Pode ir para a segunda meditação, que é o próximo slide. E aí nós temos, então, ele nessa segunda meditação, ele vai começar a caminhar pelo conhecimento. E aí ele vai primeiro. Primeiro nós conhecemos pelos sentidos. Bom, essa parede é branca, eu estou vendo ela com os meus olhos. Pois é, mas daqui do meu quarto, ela parece muito mais branca do que pelo vídeo. Ou dos meus olhos, ela parece muito mais branca do que pelos olhos de outra pessoa que estivesse aqui comigo olhando pela parede, para a parede. Então, o sentido ele pode nos enganar. O Descartes ele vai usar o exemplo da cera, que uma cera ela parece que ela pode ser líquida, ela pode ser maleável, ela pode ser dura. Então a gente vai tocar, a gente vai sentir um cheiro dela de uma forma, a gente vai sentir o cheiro dela de outra forma, mas ela nunca deixa de ser cera. Então, em algum lugar tá que os nossos sentidos nos enganam. E aí lembrando que a tradição filosófica, ela trabalha com esse dualismo no mundo, né? O mundo das coisas em si, dos conceitos, das ideias lá de Platão, por mais que há diversas tentativas de filósofos que tentem unir esses mundos, vai existir sempre esse debate, né? Parece que vai existir sempre esse debate. Então, os sentidos nos enganam, porque a gente olha para uma coisa, ela parece que é aquilo, mas ela não é aquilo. E aí é complicado. Como o exemplo da cera dado por Descartes, ou o meu exemplo da parede branca. Outra coisa que ele vai nos indicar nessa segunda meditação, a composição pela imaginação. A nossa imaginação ela é muito fértil, ela é extremamente fértil. Então eu posso, através, por exemplo, da minha imaginação, eu posso imaginar uma montanha de ouro, como no exemplo de Hume, né? Eu posso juntar o conceito de montanha com o conceito de ouro e imaginar uma montanha de ouro. E eu estou compondo pela minha imaginação. Então, a nossa imaginação, no momento em que a gente está formulando os nossos argumentos sobre a realidade, sobre o conhecimento, a nossa imaginação ela não é muito confiável também, porque ela traz coisas fantásticas. Por exemplo, unicórnios, cavalo de chifre. Não existe, ninguém nunca viu um cavalo de chifre no planeta Terra, mas em filmes, em desenhos e etc., ele existe. É uma imaginação. A outra coisa, as mitologias gregas são muito férteis, né? Diversos seres mitológicos, ou então a nossa própria fauna e flora brasileira, que são nossos seres mitológicos também, o Saci Pererê, o Curupira, a mula sem cabeça, etc., né? São produtos da nossa imaginação que nos fazem trazer um pouco da subjetividade porque a gente conhece sobre o mundo. E isso não é o suficiente para fundamentar o conhecimento sobre a realidade, né? O conhecimento sobre a realidade, ele exige método, ele exige clareza, argumentação coesa e tudo mais. Outra parte dessa segunda meditação que ele vai nos indicar é o sonho, né? O que é o sonho? Alguém aqui me garante que nós não estamos sonhando? Alguém aqui já teve um sonho tão intenso que parecia real? Então, lembrando que o nosso método é a dúvida. A Daniela já teve, né? A Daniela, perdão. Ela disse, eu já. Pois é, né? E a gente está no método da dúvida.
Então, quem me garante, quem aqui vai me garantir que essa realidade em que a gente está colocado não seja um sonho? Vocês podem ir percebendo a semelhança que a filosofia cartesiana ela tem com o filme Matrix. Tudo isso que a gente está falando está lá naquele primeiro filme Matrix, da trilogia, né? Que o Neo, ele sente o bom senso chamando ele, e etc. Ele percebe que os sentidos enganam ele percebe que a realidade é maleável pela imaginação, depois ele percebe, né, que aquilo pode ser um sonho, e que a realidade está em outro lugar, né? Ele também e por aí vai. O filme do Matrix é fantástico para a gente conseguir compreender a filosofia cartesiana, principalmente as meditações metafísicas. O próximo é a loucura, o estado de loucura, né? A, a, a filosofia ela tem um quê muito racional. Esse quê racional dela não abre espaço para, como falam aqui no Sul, né, loucuragem. Não tem espaço para loucuragem, loucurada, né? O sujeito ele se põe a meditar sobre isso e, e essa meditação ela tem método, ela é investigativa, ela não é só uma viagem, né, da cabeça do filósofo. O filósofo está investigando a realidade. Então, o Descartes, no sonho e na loucura, ele vai, eu não estou achando a palavra para a palavra correta, mas ele vai como se ele alinhasse aquilo que a gente tem no sonho ao pensamento do louco. Então, se consegue entender isso, ele vai conectar o sonho, o argumento do sonho, ou seja, se a realidade ela pode ser um sonho, com o pensamento do louco. Então, se o louco pensando a loucura, é como se a realidade fosse um sonho. Então, não tem um pensamento fora daqui, ou que vá nos indicar esse caminho, compreende? De fundamentar a verdade, então o Descartes ele vai é como se ele estivesse descascando uma cebola. Ele pega uma cebola com aquela casca, aí ele tira a primeira casca. Aí ele se depara com a cebola que faz ele chorar. Aí ele tira a segunda casca da cebola. E aí ele achou a imaginação. E aí ele tira a terceira casca. Ele vê, bah, mas essa casca é um sonho. E aí ele vai para a quarta casca. Esse sonho é assimilado ao pensamento dos loucos. E aí ele chega na quinta casca, que é a casca, uma das lá do centro. Bom, Deus, a única coisa que pode me comprovar que essa realidade ela é assim e pode fundamentar a realidade da forma como ela é Deus. Mas só que a gente não tem mais a igreja como centro das coisas, né? Então ele pode duvidar também um pouquinho de Deus, coisa que não se fazia antes. Então ele nos bota o argumento de se Deus tivesse criado tudo isso para nos enganar. E com isso ele vai conectar Deus enganador ao gênio maligno. É como se tivesse o gênio que criou o universo, né? O cérebro pensante por trás da criação do universo, ele é maligno. E ele criou isso daqui para nos enganar. Onde tu vê um quadrado, é um círculo. E onde tu vê um círculo, é um quadrado. Onde tu vê verde é amarelo, onde tu vê amarelo é verde. E ele faz tudo isso para nos enganar. Imagina só alguém pensar isso lá em 1500, 1600, né? A profundidade desse pensamento. Então ele chegou ali na quinta e na sexta camada da cebola, que é quase o miolo dela, que é quase o miolo. E aí ele está já chegando naquela partezinha da cebola que vai criar a raiz. E aí a gente vai para o próximo slide.
Aí. Então, ele percebeu que nada do corpo dele pode comprovar a realidade como ele é. Nenhum dos sentidos, a imaginação, nada disso. E aí ele vai chegar numa certeza. Bom, o meu corpo, ele está aqui. Mas eu não posso tirar a verdade nem o conhecimento dele. Mas ele está aqui. Isso é como se fosse a minha extensão no mundo. A minha extensão, a res extensa, em latim. Então é o meu corpo. E aí a imaginação, os sonhos e o próprio método da dúvida, ele vai chegar que existe a mente, que é o cogito, o res cogito, em latim, que é a mente, que é o pensamento. Então, ele vai chegar, bom, por mais que eu não possa confiar que o meu corpo me dê as verdades, eu ainda tenho a mente. Bom, a imaginação não me dá, a loucura não me dá. A única coisa que me dá alguma certeza de que eu não tenho certeza nenhuma é a dúvida. E a dúvida ela é fruto do pensamento. E o pensamento é fruto da mente. Então nós temos a mente e o corpo. E aí ele conclui a segunda meditação. Podemos ir para o próximo slide? Então ele chegou no miolo. Ele chegou no miolo. Só que o que a gente quer é o fundamento, é a raiz, né? É aquilo que está afincado na terra e traz nutriente. Eu não quero as camadas da cebola. Eu quero a raiz dela. Pode passar o próximo slide, Bia? E aí nós chegamos na terceira meditação. Bom, tá, eu não tenho certeza dos meus sentidos, eu não tenho certeza dos sonhos, eu não quero acreditar na loucura, eu não quero acreditar na minha imaginação, eu não quero acreditar que Deus. Eu não quero acreditar que tudo é perfeito, portanto, eu tenho a possibilidade de um Deus enganador, de um gênio maligno, né? Só que eu tenho a certeza da minha dúvida. E a certeza da minha dúvida me dá a certeza de que eu não tenho certeza sobre nada. É complexo, mas dá para entender. Então, agora eu vou tirar essa coisa de que Deus vai enganar a gente, que não faz sentido que Deus, sendo Deus, possa enganar. E eu vou pegar a ideia que existe em mim de perfeição, que o mundo é perfeito, de que as coisas possam ser perfeitas, e vou levar isso ao extremo. E aí nós vamos ter a prova ontológica da existência de Deus. A prova de que Deus existe e de que ele é o ser. E que nós estamos na ciência do ser. Então, o ser humano, quando ele pensa a si, ele vai desenvolver a si mesmo e vai potencializar aquilo que ele tem de positivo em si. Lembrando do bom senso cartesiano. Todo ser humano tem em si a capacidade de bom senso, capacidade de sobreviver e de se relacionar com o mundo e com os outros. E o gesto filosófico metafísico vai potencializar isso nele. Então, eu vou pegar essa ideia de perfeição e vou aplicar nela a causalidade. Bom, se a perfeição ela existe em mim, a ideia dela existe em mim, deve ser porque a perfeição existe no mundo. É causal, né? E quem mais perfeito
E ninguém é mais perfeito do que Deus. Portanto, Deus existe. É como se houvesse, ele vai falar da marca do marceneiro na sua criação. É como se Deus emitisse um documento e botasse um carimbo, criado por Deus. Uf, perfeição, né? Tem em nós a perfeição, nós temos a ideia de perfeição, é como se fosse o carimbo de Deus em nós para que nós percebêssemos a perfeição, o positivo, e pudéssemos ir em direção a ele. Então, nós temos o pensamento. Pensamento para Descartes é central. Ele divide o ser humano em dois, corpo e mente. Ele analisa através da dúvida hiperbólica que o corpo não é suficiente para nos dar a verdade e o conhecimento, e que existe algo no pensamento que nos dá a não certeza das coisas, que é a dúvida. Por isso, chegamos no penso, logo existo. Porque se eu duvido, é porque eu existo, porque eu penso. Compreendem? Então ele tem que chegar na existência de Deus para perceber que existe uma ideia de perfeição e que se existe uma ideia é porque nós aprendemos essa ideia através do pensamento e que nós só chegamos nessa ideia de perfeição porque nós desqualificamos todas as outras ideias enquanto verdade. Os sentidos não nos dão a verdade, os sonhos não nos dão a verdade, e tudo isso pode ser tudo uma enganação de alguma coisa, porém, eu percebo através de meu pensamento que existe a ideia de perfeição em mim. E se existe a ideia de perfeição em mim, deve ser porque um ser perfeito me criou e botou essa dúvida em mim. Então, penso, logo existo. Então, essa terceira meditação, ela é chave para a compreensão do pensamento cartesiano. A segunda meditação é chave para compreender que o ser humano em Descartes é dividido em dois, corpo e mente. E a primeira meditação é chave para compreender que a dúvida é o método cartesiano metafísico de investigação do ser. E essas três meditações nos dão uma pequena base para que a gente possa compreender um pouco o que é a modernidade. O pensar e o existir. Portanto, metafísica. Podemos ir para o próximo slide? Muito obrigado. E aí, Descartes, ele funda uma ciência muito forte, que é a ciência racionalista, né? A escola filosófica do racionalismo. E essa escola filosófica do racionalismo, ela vai ser contraposta pela escola filosófica do empirismo, que é derivada do pensamento de Hume. Porém, nós não vamos ter muito tempo para falar de Hume, mas rapidamente, racionalismo cartesiano vai para que a existência do ser humano se dá na esfera do pensamento, do penso logo existo. E Hume contradiz Descartes, dizendo que o ser humano existe no fenômeno, por isso é empirismo, a experiência e o empírico. Eu queria poder trazer isso de extra para vocês, mas, por exemplo, a gente tem 20 minutos de aula, e eu ainda tenho que tratar de Kant. Por que eu tenho que tratar de Kant? Porque Kant ele vai dar exatamente o resumo da obra toda. Vão estar essas duas principais escolas filosóficas brigando, e no meio delas vai surgir o Kant. Por quê? Vamos voltar para o iluminismo. A capacidade do ser humano de falar por si mesmo. Porém, o Kant se depara com essa questão. Bom, o ser humano ele tem essa necessidade de ser suficiente por si mesmo, lá no iluminismo. A capacidade de falar por si mesmo, de ter maioridade, né?
Já saímos da adolescência medieval e estamos na maioridade moderna agora. E a questão, para Kant, não vai ser mais o que é a verdade, o que é o conhecimento, mas como é possível a existência da verdade e do conhecimento. Compreende essa pausa dramática? Quais são as condições físicas, metafísicas, condições químicas para o seu cérebro? Quais são as condições sociais, as condições políticas? Quais são as condições que tornam possível a existência da verdade e do conhecimento? Se o Descartes estava preocupado antes em achar um fundamento, base, por isso fundamento, né? Uma base para a sua filosofia, partindo dela, e chegou no penso, logo existo, Kant vai partir da pergunta como é possível a existência da verdade e do conhecimento. E ele vai chegar numa resposta talvez um pouco mais refinada que Descartes. Afinal, ele já está 200 anos depois também, né? Aí fica fácil. Pode passar o slide para mim? E com isso, ele vai tentar acabar um pouco com esse dualismo cartesiano e com esse dualismo de Hume. Porque essas duas escolas elas vão estar brigando, lembre-se. E com isso ele vai estruturar dois conceitos chaves: o fenômeno e o nômeno. O que é o fenômeno? O fenômeno é o mundo que aparece para os nossos sentidos. O mundo da causa e do efeito. Uma coisa caiu, né? Eu joguei uma coisa para cima, ela sobe e depois ela cai. Né? Causa e efeito, física. Ou então a causa e efeito dos argumentos, ou os argumentos, ou a condição de causalidade das coisas. O mundo físico, né? Que é o que a gente conhece, que é o que a gente tem capacidade de conhecer, que é o que a gente tem, palavrinha-chave em Kant, condições de conhecer. E o nômeno é o real tal como existe em si mesmo. Você lembra do mundo das ideias de Platão? Só que em Kant não é um mundo fora daqui, não é um mundo, como eu posso dizer, não é um mundo além daqui, o nômeno. O nômeno é como se fosse o todo. É como se ele existisse de forma independente das qualidades físicas do mundo. A gente vai chamar isso de coisa em si, ou um objeto incognoscível, um objeto que só é conhecido a partir da subjetividade ou da experiência subjetiva. E isso é muito complicado, porque em Kant é difícil entender que o nômeno ele transcende o fenômeno. Ele não está fora do fenômeno e nem além do fenômeno. Ele é transcendente. Ele transcende o fenômeno. O nômeno é onde vão estar as qualidades do espírito, é onde vão estar os debates sobre liberdade, igualdade, fraternidade, é onde vai estar o debate sobre a alma, sobre coisas assim, coisas mais profundas que pertencem ao mundo, para Kant, do incognoscível, ao mundo da coisa em si, que ele vai classificar como nômeno.
né? Então, a metafísica kantiana, quando ela olha para o mundo e tenta responder sobre o ser, ela vê essas duas características. Bom, existe o mundo do fenômeno, que aparece pelos meus sentidos, que é esse mundo da causa e efeito da física, da química, da biologia, né? E existe um nômeno, que é essas questões que transcendem essa esfera física, que é: eu tenho ou não tenho liberdade? Deus existe ou não existe? Eu tenho alma ou não tenho alma? Né? Podemos ir para o próximo slide? Então, outra palavra-chave: transcendente. As questões metafísicas em Kant são transcendentais às questões do fenômeno. Então, o ser humano não é capaz de entender e responder a todas as questões, porque ele tem a racionalidade, que é ótima, convenhamos, é perfeita, ela nos dá a sobrevivência, ela vai e volta, ela nos faz trabalhar, nos faz acordar, nos faz ter compromissos, nos faz amar, mas ela não faz tudo. Ela tem o seu limite. Ela é uma ferramenta. Ela é como se fosse uma chave de fenda que não vai funcionar em outro parafuso que não for um parafuso de fenda. Então, esse primado da razão faz com que o ser humano não possa conhecer tudo. E aí nós vamos ter algumas questões, como eu já disse. E essas questões, elas vão estar totalmente ligadas e diretamente ligadas àquele slide anterior que nós já passamos, que é: como é possível a existência da verdade e do conhecimento? Então, para Kant, nós vamos ter coisas que nós podemos conhecer e vamos ter coisas que nós podemos conhecer também, mas não da forma racional. Mas como assim, professor? A gente pode conhecer também, mas não de forma racional? Afinal, eu não vou descartar a experiência subjetiva do outro que diz que é livre. Eu tenho que dar a capacidade argumentativa dele me mostrar que ele é livre ou não. Eu não vou dizer para o outro que ele não pode conhecer Deus, desde que ele me evidencie como Deus é ou a sua existência. Então, são objetos incognoscíveis, conhecidos pela subjetividade. A alma, Deus, a liberdade de ser. E a outra parte nós podemos conhecer em sua totalidade, usando a racionalidade. Né? Nós temos a física newtoniana, que, por exemplo, nos ajuda a lançar foguetes, lançamento de projéteis e etc. Nós temos a química, nós temos uma tabela periódica, que nos faz fissão nuclear e a fusão nuclear, né? São dois processos. Um responsável pela bomba atômica e outro responsável por geração de energia limpa. Energia limpa não, né? De energia nuclear. E isso está presente no mundo dos fenômenos. Tá tranquilo por enquanto? Acho que essa é a principal questão kantiana. Eu não devo falar mais do que isso, já são 8h05, minha boca está mais que seca. Nós temos os 10 minutos agora finais para encerrar e tirar dúvidas. Se não tiverem dúvidas, eu posso voltar aqui e fazer um resumão da aula agora nesses 10 minutos. Pode passar o slide para o meu muito obrigado aparecer ali.
Isso. Aula do dia 6/8/2020. Muito obrigado a quem esteve presente, quem viu a aula inteira, quem esteve no início também. Saibam que as aulas estão gravadas e elas vão sendo colocadas aos poucos no YouTube, no canal do Desafio. Então, se você tiver alguma dúvida sobre filosofia moderna, você pode procurar a área de filosofia do Desafio ou pode retornar a essa aula que a gente teve aqui hoje, né? A todos vocês, o meu muito obrigado. E eu vou, com esses últimos 9 minutinhos, fazer um super resumo para vocês. Nós passamos pelo contexto histórico, falamos de Copérnico e Galileu, responsáveis pela descoberta do Sol enquanto centro do sistema solar, e isso vai do século XV até o século XX. Alguns períodos chaves nesses 600 anos de história, nesses 500 anos de história. Renascimento, a redescoberta da arte e da ciência greco-romana, grega e romana, o iluminismo, que é o auge da modernidade, a maioridade do ser humano, capacidade de falar por si mesmo. Nós vamos ter a Revolução Industrial, que muda completamente o sistema econômico do ser humano. Nós vamos ter a Revolução Francesa, que muda completamente o sistema político do ser humano. No Renascimento, nós vamos ter o principal pensador, René Descartes, responsável pelo penso logo existo. Descartes, no penso logo existo, ele adota a dúvida como método e chama isso de dúvida hiperbólica. Ele duvida dos sentidos, da imaginação, do sonho, da loucura, do próprio Deus. Partindo disso, ele percebe que o corpo não pode nos dar nenhuma certeza do mundo, apenas a mente. Então ele divide o ser humano em dois: corpo, res extensa, e mente, res cogito. E ele trabalha a existência de Deus com a ideia de perfeição. Então existe o pensamento que tem a ideia de perfeição, e esse pensamento também é responsável pela dúvida, portanto o meu pensar é responsável pela minha existência. Depois nós entramos em Kant, no iluminismo, com a necessidade do ser humano de ser suficiente por si só, ou seja, a maioridade do ser humano. E Kant não está mais interessado em dizer o que é a verdade, sendo a verdade o penso logo existo, ou o mundo das ideias platônico, ou o que seja. Ele está preocupado em perguntar quais são as condições para que exista a verdade e o conhecimento. Partindo dessas condições, como é possível a existência do conhecimento e da verdade? E com isso ele percebe que o mundo ele pode ser conhecido a partir dos sentidos, a partir da ciência e a partir da física como um todo, porém existem questões que são transcendentais a isso. E ele vai chamar isso do nômeno, que é o real como ele existe em si mesmo, de forma independente. A coisa em si, o objeto incognoscível. Então, essas questões transcendentais vão nos mostrar que nós não somos capazes de conhecer a tudo e que nós temos o nosso limite. Porém, Kant ele não é responsável por um cala-boca geral filosófico no sentido de, já que não podemos falar sobre Deus, sobre a alma ou sobre a liberdade, não vamos mais falar. Né? Ele não quer fazer isso, mas ele consegue nos demonstrar que as questões ligadas ao nômeno são transcendentais à razão. E com isso nós estudamos o básico da filosofia moderna e da temática em metafísica. A todos vocês, o meu muito obrigado e o meu grande abraço e boa noite a todos.
Caso tenham dúvidas, nós ainda temos 5 minutos. Caso não tenha dúvida, nós encerramos por aqui. Boa noite, Giovana. Até a próxima. Muito obrigado por ter comparecido, viu? Principalmente por ter ficado até o final.